Tá aqui, a Ironete Vaqueira. Aqui, Ela pessoal, chegou há um pouco aqui, até para em casa, até para não poder uma palavra com ela. Graças a Deus ela arrumou um bocado de inscrito, não foi? foi arrumar um bocado de Né? já Aí monetizou o canal. Já. Arrumou a tesão, foi? Ai, beleza, né? Eu tô esperando a carta. Se Deus quiser, vai chegar, né? É. Aí essa aqui já é irmã, tua irmã, né? No caso? É, minha irmã. É irmã. Ela não tem canal. Mas o governo um dia passou aqui. Aí disse, olha, tu tá precisando dessa antena parabólica? Eu disse, não, ela tá parada aí, por causa que eu comprei a outra, a da Oi. Exato, Aí ficou essa antena parabólica parada. E há pouco tempo eu estava usando ela. Ela com receptor. Mas no caso, eu comprei a da Oi. Aí ela estava parada. Até porque eu tenho uma irmã de Ironete. Lá que ela está com as 8, está sem antena. Aí eu disse, sabe, chame ela, que eu dou a ela a antena. Aí eu já levei. Aí tá aqui da parada, eu vou dar essa antena a ela, com receptor, né? Já tá com o cabo. Ela já tem a televisão para já tem uma visãozinha, mas não tem antena. Não, não fácil. Mas tava lá guardada sem ter antena. Aí chegou lá dizendo que o senhor ia me dar uma antena. Aí disse, bora, nega, que ele vai dar uma antena. Aí eu vim. Porque eu não tô usando, né, gente? Não tá usando porque tem a outra. Aí tem a outra. Aí, uma pessoa como ela, né? Mas ela é boa, você vê que quando ela tava pegando, ela pegava parece que 31 canais. Eu comprei a outra pensando que pegava mais, mas parece que aumentou 2 canais, 33 canais. Mas é quase a mesma coisa. Aí é como tá parada essa aqui. Eu também acho a mesma coisa, sinceramente. Eu não vi diferença. Não tem diferença quase nada. Uma dessa daqui tem outra aqui em cima. Tá na rua um e a outra tá aqui no sítio. Mas a diferença não vejo diferença. Sériozinho. Também é uma antena muito boa, porque né? Para começar tem que pagar umas coisas, a minha tá correndo os canais. Ela paga, tem que pagar. Eu não sabia não, mas todo ano tem que pagar. Já essa não, e eu pensei que você comprar e pagava, estava livre, mas não tá. Tem que pagar. Tem que pagar. Eu vou pagar não, 180 conto para pagar. Vou deixar. Vou deixar quatro. Vou deixar. Gente, vamos ver se agora nós conseguimos tirar essa antena. Sorriso, mas na hora de tu aí. Tá aí, gente, eu vou ver se eu consigo ter mais um rapaz aqui. Para ver se eles conseguem levar. Ela é uma antena grande, parece que é uma antena de 1,5 metro de diâmetro. É maneira. Não pesa não, eu acho que eles conseguem levar na dá para levar. Dá para levar. Porque é maneirinha, depois ela pegar assim, ó, aqui, ó. E outras que é maior, né? Para acabar dela, vai dirigindo e ele é forte. Aí vai, pega. Dá para levar. Pois é, gente, também eu quero que você também dê mais outra olhada também no canal da Ironete Vaqueira. Dá uma força, ela deu um crescimento bonzinho, graças a Deus. Tá só esperando agora receber já a casa, né? Mas vamos lá se inscrevendo para dar uma rudinha a ela, que graças a Deus tá chegando lá, né? Dá uma olhadinha, né? Com a ajuda de vocês aí, eu sei que ela chega mais. Ela sempre bota novidade, né, Ironete? Novidade, né? Bota uma coisa diferente. Pois é, agora vamos trabalhar para tirar essa antena daqui de cima. Vamos lá. Botamos trabalhar, velho. E aí, Beto, tu quer, às vezes tu tira mais geral dali, agora como eu não sei. Agora aqui eu vou deixar esse bicho. Mas o velho da roça. Epa, isso aí não vai cair não. Já tá travado aqui nesse. Depois assim, vai assim. Bom, uma pessoa segurar, né? A pessoa baixa ela, né? Baixa ela e tira a teia. Ah, não. Ela vai dar. Tem que tirar por cima. Era bom outra cadeira para poder, né? Tem uma cadeira que pega uma cadeira daquela da cozinha, aquelas cadeiras. Vá, pode entrar lá. Daquelas cadeiras de ferro. Aí foi pegar a cadeira. A menina foi pegar. Até a postura, Para poder subir. Passa mesmo, né? Deixa eu pegar a cadeira aqui. Ela foi pegar ela. A menina foi pegar. Ela já vem. Aí, desça. Mas segura ela. Pode trazer, né? Traga pro menino. É ferro. Ah, sim, acerta. Agora vai ter que tirar a telha, né? Vai, depois ela
Tu é mais. Achei. Fica aí, para. Tu é homem, Tony. Sabe, Tony? Heraldo foi pegar outra cadeira. Era mais marrudo, você é mais marrudo que Heraldo. Sucesso e outra caixa. Ah, outra caixa. Eita, ó. O cabo segurava aqui, É bom por aqui, ó. Só na cadeira do Tony. não adianta, depois vem esse fio aí. Ele tem que ficar aqui, ó. Devia achar aqui. Não tem que ir. Ah, tá, aqui aí nessa. Vai, né? E ali pra que eu seguro. Pega ela aí. Ó. Pega aí. Gente, aqui pra mim também. Também tá maluco. Mas saiu. Minha gente, ó, isso aqui foi Maneira. muita gente é que faz guerra. É quem faz a força, Muita né? gente serve pra comer, porque gasta muita coisa. Agora pra trabalhar. Para trabalhar é bom. A pé, né? É para cobrir, né? É. Mas se quiser levar esse, já tá cortado. Não, eu corto. Lá não, bota. Mas rapaz, mas saiu, não foi? Não, foi a primeira saída lá, viu? Foi bom. Olha. Aqui ninguém bota não, é porque sai, vai ter um bota. Vai botar uma. Essa vai encaixar, olha o encaixamento ali. É, para encaixar. Agora nele. Deixa eu ver pra É maneira. qualquer um leva, Leva. filha, bem maneirinha. ó. Pega. Olha, filha. Dá. Bota na tua. Devagarzinho, de moto devagarinho, né? O Beto vai dirigir na moto, tu vai dirigir no Beto. Melhor de motorista, né? É. Pelo amor de Deus. É maneira. Eu acho maneiro demais. Eu não ia deixar lá em casa pra gente pegar negócio de. Ah, quer ver? É assim, né? É, dá para. Um guarda-chuva, né? Rainha assim. Daqui que chega a raiz de pé, assim. Agora, tu chama Arnaldo, João Pereira, foi o que eu disse, olha, Ele Arnaldo. vai na mesma hora, não Heraldo cobra nada, nada. pra tu ir montar essa antena lá e fazer um vídeo com ele, ele tem doido pra fazer um vídeo e tal. Aí você fala com ele, o Heraldo mandou, você vai fazer um vídeo, botar na minha antena. Que aí ele sabe até o sinal certinho, Tá. sabe regular a televisão, sabe tudo. Sabe Tá regular certo. todo dia, certinho, é. E eu agradeço muito ao senhor. Nada. E a Tony também, né? E a Tony Porque se não fosse Tony ter Como é? perguntado, Não ia saber que tinha um não acidente? ia saber, né? É, sempre nós tomamos Tony. Porque eu já lembrei de comprar uma, né? É. E ficou tão caro. É verdade, não é? É. Sabe que careço. Deus abençoe vocês mais e mais. É, tudo bem. Amém. E que dê tudo certo para Que dê você. certo, né? Ligar É, ligar e dar certo, é verdade. Bota na hora. Bom, pessoal, gente, é porque eu estou hoje aqui na beira do meu poço, observando, tá com umas 3 semanas mais ou menos que eu estava olhando aqui esses peixes, eles produziram muito mesmo. Aí estava bem pequenininho, aí eu digo, eu vou alimentar esses peixes, que eu quero soltar eles na lagoa quando tiver maior. Mas eu estou achando que eles estão com um crescimento tão avançado que eu fiquei bem admirado. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou a partir de hoje começar a pegar eles, pegar uma parte assim, dar uma tarrafada ali e olhar o tamanho do peixe, mais ou menos quantos centímetros tá. Não vou pensar porque ele é muito pequenininho, não vai para peso não, vou só olhar mais ou menos quantos centímetros ele tem. Aí se ele tiver com 5 centímetros, com 6 ou com 7, aí eu vou anotar no papel e quando for daqui a 15 dias, eu olho de novo. Eu fiquei admirado com o crescimento dele, porque eu estou dando todo dia, eu dou comer a eles. Para nisso, até hoje eu dei a última ração agora de manhãzinha e eu vou para a rainha, também daqui a pouco eu vou para a rainha comprar mais. Eu estou bem admirado com a coisa. Até o gato já chegou aqui, ó. Aí, peixe. Você viu a tarrafa, né? A tarrafa. Eles estão muito grandinhos. Dá para ver, daqui, olha, dá uma olhadinha aqui. Tu consegue na câmera ver eles. Olha. O cadurmo, né? O carro aqui, ó. Tá. Vem mais para cá. Dá para ver dele. Deixa eu ver se eu dou um zoom para ver se pega. São muito mesmo. Porque quando eu dou ração, eles não vai. Então, produziu muito. Aí eu digo, mas eu não quero. Eu quero ver se eu meto ração deles. Eu estou com uma bomba, gente.
Aí eu ligo a bomba dá um oxigênio bacana, com a bomba de pressão. É uma bomba de vazão que liga. Ela joga muito água. Aí eu vou tá acompanhando o tamanho desse peixe. Você tá desenvolvendo bem. Eu olho na cena e rapaz, tá desenvolvendo, tô achando. Eu vou pegar um pouquinho agora. Vai pegar pra ver, né? Só pra ver. Não vai ter por peso não. Quando for nesses 15 dias, eu dou outra tarrafada e pego. Aí eu vejo se estão crescendo, né? Estão desenvolvendo bem. Vou pegar aqui um pouco. O gatinho, se sai um pequenininho, tu dá ele, né? Ah, sai. Você precisa pegar o do gato. Olha, tu vai ganhar um peixe, gato. Fica metal, ó. Tá batendo esse luzinho, ó. Ó, pequenininho, tá cheia. Olha, vou até puxar rápido, senão vai ter demais. Aí, saiu com um grandão. É um grandão? Saiu, foi. Olha. Mas ele saiu um gigante. Tilápia linda. É por causa que esse aqui é os pais dele já, hein? Olha como é que ele tá, ó. Veja que também tá. Eles estão na faixa de... Vou medir aqui, na faixa de uns 6 centímetros. 3 dedos, né? Já é... 6. É filho desse grandão grande, aí, né? do grande, é. Olha como ele tá. Todo saindo nessa aqui, a malha chama a malha 12. Eu tenho a malha 10. A malha 10 é mais menor. Aí tá com um pouco de dia que eu peguei uns peixes pra fazer umas iscas. Aí eu, na malha 10. Aí eu vi ele saindo, eu digo, eu vou passar uma semana e vou pra malha 12. Aí tá, na malha 12, certo, ó. Aí, ó. Eles estão saindo na malha 12, ó. Olha. É o tamanho deles, ó. Eles pulam na malha 12. Quer dizer que se for nesses 15 dias, se tiver na malha 15, aí estão crescendo bem, né? Dá um gatinho. Aí tem um grandão, né? É, o grande tá aqui, ó. Olha o tamanho do grandão. Ui! Isso aqui é um macho. É o pai desses É o pai dos novinhos. Ó, gato, come um logo. o bichinho. Então, Aí suja, tem que botar aqui. Bota aqui no cimento. Ele pega. Tu solta logo isso, né? É, só logo grande. Seu grandão. Esse aqui, olha como ele tá bonito. Esse peixe é pequeno, eu botei, ó. Era bem pequenininho. Era, tá crescendo que só. Grande. Vamos embora. Agora eu vou tirando aqui, ó. Dá um aqui, tira um, bota aqui pro bichinho tá esperando o gato. Não quer que ele Ele não quis não lá que tá melado. Ó, tá vendo? Tá a mão logo. Ele Mete logo a mão em cima, puxa. ele segura logo no camão. Ó, saiu correndo. Gente, tá bem. Tá uns peixinhos bacanas mesmo, ó. Tudo no tamanho só, certinho. Nessa maia. É, tá tudo... Aí eu vou ver se pra semana... Nesses 15 dias mesmo. Hoje é 13, é 14. É 3, né? Eu vou lavar aqui os peixinhos do gato. Aí eu vou... Eu também tenho a malha 15 aí também. Eu tenho a malha 15 e a malha 20. Toma, eu vou gatinho. fazendo essa experiência. Toda semana, de 15 em 15 dias, eu vou marcar, gente. De 15 em 15 dias eu vou marcar assim. Já comecei com a 10, já gostei com a 12. Quando for nesse 15 dias eu vou para a malha 15. Aí se der na malha 15, não mais 15, eu vou para a malha 20 para ir ver se eles estão acompanhando o crescimento. Se eles acompanhar, aí eu vou meter ração com força mesmo. É porque você tá achando que eles estão crescendo porque tá dando bastante ração, né? É, tudo muita ração, gente. E também estou com essa bomba. Essa bomba é muito boa. Daqui a pouco eu vou ligar para vocês verem a vazão dessa bomba, que é muito bom mesmo. Olha como sai, tudo de maradinha, tudo em tamanho só, certo mesmo. Tá, tudo um tamanho só. Essa aqui até, essa primeira etapa que O gatinho, pegue outra aí pro gatinho. É lá de baixo, depois eu boto de novo. É a tela? É a telezinha lá de uma tampa, que tem uma tampa bem no meio dele. Porque quando eu quero limpá-lo, aí eu abro, Joga essa tela, bota a tela, boto né? essa telezinha. Tire um pro gatinho. Olha, gato outro. Eita, escapuliu. Mas tem mais aqui. Deixa eu pegar isso. Toma, gatinho. Aqui, não. Eita. Mas, Olha ele com a mãozinha. Encheu de terra. Deixa eu lavar. Não é um bicho nada. Ai, Tá, peraí. não quer. Quer não. Só que tem uma coisa bem... Limpinho, ó. Tô lavando, ó, pra ele. Ó como ele gosta. Mas se for limpo. Aqui. Olha, um peixinho pro gatinho.
Pronto, gente, já vi aqui já o tamanho. Eu vou só mostrar a vazão da minha bomba para vocês verem. Você vai ligar a bomba, tá dando né? certo. É por causa da bomba. Eu tô ligando. De vez em quando eu dou uma ligada nessa bomba. Para poder... Ao correr do dia você liga várias vezes, né? É por causa que quando eu vejo... O pior é mais à noite. À noite eu deixo rodar mais. Pelo dia que eu tá aqui de sol é bom. Vamos ligar ela. Vá. Olha como aqui o pé de mamão tá carregadinho, ó. Pronto, gente. Fica assim, ó. Eu dou um tempinho, depois for com uma meia hora de líquido, aí começa a soltar um líquido novo. Ela é uma bomba de meio cavalo. Mas tá ficando bacaninho, filho. Pra dar oxigênio, né? Pois é, pessoal, esse é um vídeo velhinho do roçado. Mostrando aqui a... Fui dar uma menina que chegou aqui, que é uma antena. A antena que ela pediu. Doou, né? Aí agora eu fui olhar meus peixes. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Estou bem animado com essas linhas dos peixes também. Se eles crescerem bem, se chegar assim a uns 20 centímetros, eu jogo na lagoa, vai ser bacana. Vai ser bom. Né? É verdade. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Deus abençoe. Hoje é sábado. Um bom final de semana. Sábado é né? Deus, né? É. Deus abençoe a todos. Todos mesmo. Graças a Deus. Estou bem também, mas minha vida nós estamos bem. Também, graças a Que Deus. Deus abençoe a vocês todos. Né? Um bom final de Um bom semana final a de semana. todos. Tchau, pessoal. Um abraço.